De volta com mais um episódio do Cerveja Pod, recebendo hoje aqui o grande Edmilson da Cervejaria Claro e também aqui do meu lado o João Sacilotto, que está sempre junto comigo aqui, que aliás eu não conseguiria, não teria capacidade para conduzir esse podcast se não fosse aqui a presença do meu amigo João Sacilotto, que trouxe tudo o que eu sei sobre cerveja, menos a bebeção. Menos a bebeção. E você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Faça a sua inscrição, clica no sininho para receber as notificações. E eu aqui estou recebendo então o João e o Edmilson. Aliás, o Edmilson, eu não sei se ele está indo ou voltando de Goiânia, ou indo para Goiânia ou voltando de Goiânia. Eu sei que ele chegou aqui com uma mala. Eu tenho a impressão que ele está de mudança, alguma coisa. A mala não sou eu, ele não, chega... né? Também. Mas... Ele chega e bota essa mala aqui com a marca Claro. E essa mala vai ficar aí? Qual é a finalidade dessa? Olha, o papo estava tão bom no primeiro episódio que a gente acabou esquecendo de fazer uma breve degustação. Estou salivando por aqui. Por falar viu? em esquecendo, tem uma pergunta para responder aí do Cristiano, que nós ficamos devendo no último episódio. Olha, aí. Vocês me desculpam, Cristiano, nós vamos tirar a sua pergunta da gaveta, sim, mas eu vou já fazer uma degustação aqui. Eu gostaria até que o Edmilson fizesse uma degustação guiada conosco aqui, puxa vida. O que nós vamos abrir? Com sua licença, aliás, com a sua licença, eu viu? quero fazer uma proposta aqui para a gente falar, então, neste episódio, dos tipos de cerveja que você fabrica na Cervejaria Claro. Posso, com a sua licença? E aí, aqui, certamente, você trouxe alguns tipos diferentes. Então, como o João está aí abrindo um growler desse aí, eu queria que você fizesse aí algum comentário a respeito desses tipos que você trouxe para nós, ou são todas do mesmo tipo que você trouxe? Muito bem colocado. Bom, primeiro, não é uma mala, é uma bolsa térmica. Aliás... Não, a mala que eu me referi era o João. Tá explicado. Mas o João, com o conhecimento, com a sabedoria que ele tem, eu acho que qualquer um quer colocar ele, né, no seu portfólio e levar como uma mala. É uma mala benéfica. Obrigado por amenizar. Uma mala com rodinha. A questão, então, aqui dessa bolsa térmica é exatamente para a gente manter um pouco mais agradável aí a temperatura, né? Porque tomar cerveja, você tem que tomar ela na temperatura certa. As cervejas mais claras, por exemplo, a gente toma com uma temperatura um pouco mais alta. Já as cervejas mais escuras, normalmente com a temperatura... Perdão, falei tudo errado. Ao contrário, né? As cervejas claras, normalmente a gente degusta, né, toma com as temperaturas mais baixas. E as cervejas escuras, a gente normalmente toma com a temperatura mais alta. Aí entra a questão... Olha o arranjo do químico. Vamos fazer um brinde? Vamos lá. Saúde do Edmilson. Saúde. Obrigado pela presença. Saúde sua, João, também, de todos nós. Saúde de vocês que estão aí nos acompanhando pelo YouTube. Não se esqueçam de brindar e saborear essa coisa maravilhosa. Todo dia é sexta-feira. Então, aqui a gente tem, então, um chopp Pilsen, tá? Pilsen hoje o carro-chefe da Cervejaria Claro, tanto aqui em Ribeirão Preto quanto em Goiânia. É o que mais vende, é o mais bem aceito, é o que traz mais renda. Como é que é isso? O que significa carro-chefe na sua concepção? Bem colocado. É o mais fácil de fabricar, é o mais barato? Não, enfim, não vamos nem falar de facilidade. Acho que cada um é que nem filho. Qual é o melhor filho? Todos eles têm o seu valor. Então, eu diria assim que esse aqui é o que a gente coloca no sistema delivery. O que é isso? A gente coloca no barril. Ah, mas um chopp escuro vende no barril? Também vende, mas só que o volume é bem menor. Então, quando eu falo carro-chefe, significa que a gente vende mais esse produto no barril. Isso significa que é mais bem aceito ou que o departamento de marketing trabalha mais fortemente em cima dele para que essa venda aconteça? Aí a gente tem que pensar, por exemplo, nos clientes, nos consumidores. Para que vai ser feito essa venda? Ou para que vai estar aqui, fazendo essa aquisição do produto?
É para churrasco? Não tem outra coisa senão o Pilsen. O Pilsen. É para, sei lá, um jantar especial? Aí a gente vai ter que ver a harmonização para a gente pegar e oferecer o tipo de produto. Perfeito. Então, assim, quando eu falo que é o carro-chefe, é no sentido de que o brasileiro ele gosta muito de fazer festas. E são as festas tradicionais. De que forma? Do churrasco. Apesar de que eu tenho também um comentário a fazer sobre tomar o chopp, tomar a cerveja quando está perto da churrasqueira. Vamos já até aproveitar e já falar isso aqui. Quando a gente está colocando o produto aqui, a gente sabe que ele tem uma cremosidade, né? Esse creme, ele tem uma função. Primeiro, é não deixar esquentar muito rápido a cerveja, e outra é não deixar volatilizar, por exemplo, o gás carbônico. Então, com isso, a gente mantém esse produto. Só que o que acontece? Quando a gente vai degustar, e se for uma pessoa que não tem esse hábito, né, a gente até ensina como é que a pessoa tem que tomar, seria meio que assim, ó, a gente colocar na boca, mas não deixar a cerveja vir, bater e voltar para o copo, porque senão ele inibe completamente a espuma. O João me deu uma aula disso aqui. Em função da gordura que tem na nossa boca. Então, meio que a gente tem que colocar na boca e fazer tipo uma sucção para dentro, né? Claro que parece aqui óbvio, né? Aqui a gente está só em demonstração, né? Porque o correto, até os copos, ele tem que estar geladinho também. Nós pegamos um copo que não estava na temperatura ideal. Então, assim, tem todo um jeito da gente servir isso. E quando eu falo de não ser um local bacana, né? Principalmente perto da churrasqueira, porque a gente sabe que quando está assando, né, o produto, tem gordura. A gordura, por mais que aconteça, ela se volatiliza. Em determinado ponto, ela acaba vindo. Se fosse uma névoa, ela sobe e depois ela tem um peso, ela desce com o tempo. E uma microgotícula daquela, que mesmo que seja imperceptível, quando ela vem para o copo da gente, né, ela vai inibir completamente a espuma. Eu gosto de conversar com o Edmilson porque ele não me deixa mentir sozinho. Ele conta as mesmas mentiras que eu. Vocês combinaram isso. Você ligou para o Edmilson e falar igual. Se a gente tivesse combinado, isso não ia sair não tão ia perfeito. Dar tão perfeito. Ele falou exatamente desse jeito. Não, mas aí tem um outro detalhe. Vamos supor que a gente tomou todas as precauções, pegamos lá, a gotinha não vai cair aqui dentro. Mas a gente o Gira falou que a espuma é a tampa natural da cerveja. O João espuma fala. Quem tem é sabão, aqui é cremosidade. Você deu uma paulada na cabeça do João agora. Aqui é as proteínas de alto peso molecular. Aí sim. Você viu o que é classe? Você viu o que é classe, João? Espuma. Você vem me fazer beber espuma da leite de vaca. Perdão, tem outra coisa. Você pode tampar ele. Se a gente pegar, mesmo que tampe, mesmo que tenha certeza que não vai cair as micros gotículas aqui dentro do copo, o que vai acontecer? Nós vamos com a nossa mão, colocar na boca, vamos engolir. A boca vai estar engordurada e a hora que a gente fizer esse movimento, mesmo que involuntário, isso acaba batendo na nossa boca e voltando, né? Por isso que eu falei no começo que o ideal seria a gente meio que chupasse esse líquido, né? E aí, isso... Uma cerveja de canudinho. Então, esse é um detalhe bastante importante. Mas vamos lá, no que vocês perguntaram aqui sobre os produtos, né, que a gente produz. Então, o carro-chefe, eu acho que ficou claro agora, né, em função da gente dar essa preferência para estar trabalhando com os deliveries, com as festas, com os churrascos, dessa forma que eu acabei de falar. Mas nós temos outros também, que esse daqui é um puro malte, né, a cor dele, se a gente... Acho que não vamos tomar aqui não, senão nós vamos ficar meio... A gente abrir tudo isso aí, nós vamos ficar... depois vocês tomam tranquilo. As pessoas compram e vê como é que é, vai. Esse aqui é um puro malte, é bem interessante esse aqui, um pouco mais encorpado, né? Quando eu falo um pouco mais encorpado, a gente está levando em consideração, primeiro, a densidade do próprio produto, pelo fato de ser puro malte, ele tem um extrato original um pouco mais denso, mas ele tem um dulçor proveniente, por exemplo, da fermentação que a gente bloqueia.
Ou seja, a gente toma e sente aquela sensação do dulçor natural proveniente dos carboidratos. Ah, mas isso é mais calórico? Não necessariamente é por esse lado. Porque se a gente olhar, por exemplo, o teor alcoólico de uma bebida, só ali em questão de teor alcoólico, 1 grama, por exemplo, de álcool significa 7 vezes mais correspondente à medida que a gente está ingerindo. Então, só isso, 1 grama de álcool, se a gente fazer uma conta rápida, já seriam 7 calorias. Então, como a gente, em média, tem 7 ou 5, né? Então, só aí a gente já teria 35 quilocalorias por cada 100 mililitros de cerveja. Então, é uma bebida calórica. Ah, mas o queijo, se a gente pegar um pedacinho de queijo, é o correspondente, por exemplo, a um copo de cerveja. Então, isso é relativo. Então, essa daqui, ela tem esse dulçor proveniente propositalmente, né, em função da formulação que nós fizemos. Aí aqui, João, se você puder ajudar a tirar, Claro. nós temos mais 2 produtos que foi colocado aqui. Um é o chopp, o cooler de vinho. Esse cooler de vinho é fantástico também, né? Esse cooler de vinho, a gente utiliza, isso aqui é uma das coisas que a gente depende do terroir. O que é isso? Nós dependemos da uva, porque é vinho, por quê? Porque está vindo de alguma forma proveniente da uva. Então, nós utilizamos para fazer o cooler de vinho, tanto a uva, né, que acaba virando vinho propriamente dito, como o suco também. Então, em função da coloração dele, e aí vem o terroir, por isso que eu falei, então você tem mais, sei lá, pectina proveniente, né, das cascas, da própria uva, vai te dar mais característica de cada região, taninos, então assim, se tem uma safra que é boa, seria mais ou menos como se você fizesse um uísque proveniente de tal região, né? É vinho. Vinho também. É vinho. Isso aqui é vinho. Ele é um cooler de vinho. O que é um cooler de vinho? Então, é uma mistura que se faz, mas ele fica assim, muito parecido com o vinho mesmo. Só que é um vinho. Mas é cerveja. Não, esse é um cooler de vinho. Cooler de vinho. Você é burro. Cooler de uva. Você lembra de um produto que tinha o Keep Cooler antigamente? Era um suco de frutas gaseificado com baixo teor alcoólico. Entendi. Agora eu cheguei lá. Tá bom, tá ótimo. Ó, o pessoal da Keep Cooler depois manda um... É que meu conhecimento também é zero, né? Você sabe o que eu sei sobre isso? Um agrado. É bom. Um agrado pra gente, viu? Então, aí depois nós temos um black. Esse black que eu trouxe aqui, João, se você puder mostrar, está aqui, né? Esse chopp black é o chopp escuro, né? Ele é feito com malte holandês. O que é isso? Ele tem uma característica que quando a gente faz, nós tomamos, a gente tem uma certa acidez proveniente do processo, mas não deixa de ter a incorporações de sais, por exemplo, que é típico, né, dos maltes, quando a gente vai fazer o tamponamento dentro do processo, a gente utiliza dessa expertise para fazer com que as leveduras depois tenham uma boa comida para poder metabolizar e fazer ele nessas características. Então, aliás, o João, desculpa só te interromper, nós aqui fizemos um episódio e que eu também, com as minhas perguntas de quem não sabe nada... Procedentes, digamos assim. Procedentes de quem não sabe nada. Eu perguntei sobre as cervejas escuras para o João, para que ele me explicasse como é. Eu sei que as pessoas que estão vendo podem não ter assistido o tal episódio no qual nós dissemos sobre a cerveja escura. Então, por que a cerveja é mais escura do que a outra? Vai lá e veja. Isso, vai lá e assiste o outro episódio. Mas se você quiser fazer alguma menção sobre isso também, é bem interessante. Por que ele é mais escuro, né? Aqui, no nosso caso que a gente está falando, né? A gente tem aproximadamente 50 variedades de malte dentro da nossa cervejaria. Possivelmente o João também não deve ser diferente. Ou quem faz muitos estilos, necessariamente ele precisa ter esse material, variedades diferentes. Mas não é só o malte. O malte ele vai servir como alimentação das leveduras. Das leveduras. Porque é as leveduras que vão metabolizar todo esse processo.
Então, o cervejeiro, o papel do cervejeiro é fazer uma boa comida e o papel da levedura é fazer a biotransformação. Exato. Quando a gente coloca o malte escuro, aí entra uma série de processos que a gente tem que tomar cuidado. Normalmente, por que o grão do malte é escuro? Ele é plantado escuro? Não, ele não é. Na verdade, a gente obtém o malte da cevada. Então, por exemplo, no caso do malte escuro, ele passou por um processo, fez uma secagem, possivelmente com uma temperatura maior. Enfim, ele foi oriundo de um processo diferenciado já lá na maltaria. Então, quando chega para nós na cervejaria, nós estamos lá. Nós queremos fazer a receita baseada em qual malte? No malte black, no malte chocolate, no malte munique, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esse malte existe à disposição das cervejarias. E é exatamente esses maltes que, nas devidas proporções, faz com que a gente caracteriza cada tipo de cerveja dentro do seu estilo. Dentro do seu estilo, entendi. Ou seja, nós temos aí centenas de estilos de cervejas. O que muda praticamente? Lógico que a água em função de cada região, né, você tem uma topografia. Essa topografia faz com que o sais proveniente da água vai incorporar e aí... Isso provoca uma diferença nas bebidas. E por que eu estou falando desses sais? Porque a hora que a gente tem o malte, a gente tem que trabalhar em função do tamponamento. O que é o tamponamento? É você trabalhar... por exemplo, com malte, né, para ter a incorporação de fosfatos, sulfatos, bicarbonatos, oxalatos e tudo mais. Por quê? Porque isso tudo vai fazer a diferença para a levedura, porque é a levedura que vai fazer todo o metabolismo. Então, quando a gente quer uma cerveja escura, nós já começamos a trabalhar, nós damos uma proporção, né, um percentual de malte escuro na moagem. O cuidado que a gente tem que tomar é que, normalmente, quando ele foi mais seco, significa que tem, não vou dizer mais seco, maior temperatura, por maior tempo, ele ficou escuro, ele chegou a torrar. Então, mediante isso, ele fica um grão menorzinho. Possivelmente, a gente tem que fazer um ajuste na moagem, um ajuste no moinho. Por quê? Porque a gente vai degradar para poder fazer com que o endosperma saia do grão. Isso, nas frações que a gente precisa, vai fazer a mosturação e até a gente ter a fervura. Na fervura, então, aí propriamente dito a sua pergunta, o que acontece? Esses grãos, essa cerveja escura que a gente vai fazer, acaba tendo uma caramelização em função do aquecimento. Aí entra uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, proveniente da caldeira, que é o quê? A gente fazer a fervura adequada nos parâmetros certos, para que a gente tenha uma boa taxa de evaporação. Por que boa taxa de evaporação? Aí entra, por exemplo, os lúpulos. Eu vou colocar um lúpulo para poder fazer uma isomerização, porque eu preciso, por exemplo, dos componentes amargos. Normalmente a gente coloca no início dessa fervura. Isso que eu ia fazer uma pergunta. Onde é o ponto de colocar o lúpulo? Em qualquer momento que você achar que é conveniente. Isso depende da sua receita. Se você falar, eu quero ter paladar, normalmente se coloca mais no meio, próximo do meio de uma fervura. Se você falar, eu quero mais aromático, você coloca mais no final. Se você falar, eu quero óleos essenciais. Mas é depois da fermentação. Não, eu estou falando da fervura ainda. Da fervura ainda. Mas se você falar, eu quero colocar na fermentação, aí é a técnica que a gente chama de dry hopping. Né, colocar Mas o mestre cervejeiro é cozinheiro da levedura, então, né? Ele fica fazendo comida para levedura. Comida para levedura, exatamente. Entendi. Vai, segue aí, desculpa. Então, aí o que a gente faz? Quando a gente começa a trabalhar o produto escuro, você fala, teoricamente é muito melhor. Existem algumas empresas que pegam e já compram o caramelo, não é o nosso caso, eu acho que o do João também não. Coloca caramelo para poder fazer toda a fervura, para poder escurecer, mas dá aquele dulçor que a gente percebe que é artificial. Então, no nosso caso aqui, não. Então, proveniente desses maltes que eu falei, que é o Swine, né, proveniente da Holanda. E por que da Holanda? Porque lá, antigamente, a gente sabe que na Holanda, né, principalmente... Existem umas regiões lá que ela é abaixo do nível do mar. Sim. Então, um dia, isso possivelmente era inundado, virou pântano, a terra criou essa boa salinidade,
E aí nós chegamos numa formulação que é bastante interessante, né, proveniente desse chopp black, desse chopp escuro. E aí nós trouxemos para cá, isso está caindo também no paladar das pessoas. Ele tem um certo adstringência, mas não é aquela adstringência que a gente toma e isso fica na garganta. É um certo amargor, né? Combinando, por exemplo, com todo esse metabolismo de preparação. Então ele ficou bem interessante. Há quem diga que tem o gosto, por exemplo, de amêndoas, uns de damasco. Então, assim, as Lembra cervejas... castanha um pouco, Um né? pouco de castanha. Mas a gente acaba. É uma conversa infinitamente longa, né? E aqui, por culpa minha, nós estamos entrando aqui na área do chopp escuro, do chopp escuro, né? E nós estamos. A proposta era falar dos produtos da cervejaria Claro. E se a gente for entrando assim em cada um, nós vamos ter que fazer uns 20 episódios. Mas é muito bom, é muito interessante, tanto é que eu estou quietinho aqui, só escutando. Deixa eu falar um pouquinho, então, dos produtos. Então, é isso que eu quero, que você siga falando dos produtos. Tá, por então favor. aqui, eu falei do chopp claro, Do chopp que claro. inclusive tem ele aqui na versão Pils. Nós falamos também sobre o vinho, né, o cooler de vinho. Cooler de Nós vinho. comentamos sobre o puro malte, lógico que é só de malte que é feito, não tem nenhum carboidrato, por exemplo. Nós temos o outro aqui que é o black, que é esse que a gente acabou Que de acabou falar de aqui. falar. Eu tenho uma cerveja, essa é feita em Goiânia. Ela tem 12,5% de álcool. Opa! É proveniente de uma fermentação. E ela fica, por exemplo, armazenada em envelhecimento por 2 anos e meio. Essa última versão ela chegou quase 2 anos e 10 meses aproximadamente. Então, como é que a gente faz? A gente vende essa cerveja em garrafa de 750 ml. E ela é toda elaborada. Tem uma tampa especial, depois tem aquela vela que você coloca por cima, toda elitizada, tem um descritivo da cerveja, como é que... Enfim, tem uma história ali também. Então, é uma cerveja muito bacana. 12,5%. 12,5% de álcool. Qual é o nome da cerveja? Beijo da morte, Death Kiss. Legal, hein? Eu já até sei de onde ele tirou esse nome. Como é que chama aquela cerveja europeia? Adeus? Não, Adeus. Morte Súbita. Ah. A Morte Súbita. Mas Boa, ótimo, beijo adorei. da morte. Você falou uma aí que é o nosso próximo objetivo de estar produzindo, na cerveja Deus. Eu lembrei dessa daí, quando você disse na garrafa especial de 750 ml. É praticamente aquela lá, só que com um pouquinho de versão, um pouquinho diferenciado. Agora, você sabe, Geraldo, como Não, o brasileiro tem esse dom maravilhoso, né, de melhorar a coisa e jogar isso daqui no mercado tropical, rapaz. É muito. Você conhece essa muita história coragem. da cerveja Deus? Não conheço. Não é história, mas ela é produzida num local e é envasado no outro, até porque tem o método que é champenoise. O que é isso? As pessoas pegam, faz com que a levedura, né, proveniente ainda do processo todo, num determinado momento você dá um congelamento nela, ela vai para o bico, depois você tira e fica só ela lá. Então, só ela na garrafa. Então, uma cerveja caríssima, não sei hoje quanto está custando, mas deve estar próximo aí dos 400, 500 reais uma garrafa. Opa! Mas é uma cerveja que a gente, nem que seja uma garrafa na vida, é importante a gente degustar, a gente tomar. Então, assim, nós fazemos essa cerveja, não fazemos o método champenoise ainda, mas nós fazemos essa. Eu faço muito sour também. Você conhece sour? Pode ser que conheça, mas não sei, não ligo o nome ao produto. Sour, a gente pode dizer que é uma cerveja genuinamente brasileira. Ela foi desenvolvida por um pessoal de Santa Catarina. Essa cerveja ela tem uma acidez típica, né? Existem alguns métodos da gente estar fazendo, por exemplo, keto sour, mas enfim, são lactobacilos que a gente coloca. E aí é uma controvérsia. O que eu, o João e vários outros mestres cervejeiros ficamos aí milhares de anos
Tentando evitar. evitando bactérias, evitando os micro-organismos nocivos. Agora vem esse aí em Vieram série. uns malucos aqui no bom sentido, porque eu tenho um carinho enorme por a equipe, não vou falar E o nome. botou a bactéria propositalmente. Exatamente. Colocou, deixou fazer essa parte ácida aparecer, isso veio para a cerveja, deu uma conotação exatamente dessa Eu vou acidez. colocar a minha posição contra esse tipo de cerveja. Ela não é ruim. Ela serve de vinagre, pelo menos. Então, mas aí o que que É acontece? como com alface esse negócio. Aí o que que acontece? Ela é extremamente ácida, Ácida. e aí num determinado momento a gente ferve, mata todas as bactérias e aí a gente faz o processo dela normal. Então assim, eu tenho uma que a gente faz lá, que é com goiaba e amora, que é fantástica essa cerveja. Mas olha, Muita eu não gente- conheço isso, eu não conheço isso. Ela é na latinha, hoje nós estamos fazendo na latinha 473, mas ela já está saindo muito também em barril. Aí eu tenho uma também, nesse estilo aí, que é da linha Sour também, que ela é feita com acerola e maracujá. Fica bem ácida também, bem interessante, que é a adição de frutas. Tem uma outra que é feita com abacaxi e hortelã. Ó, E essa tem deve uma- ser mais braba ainda. E tem uma que vai jaca, vai cajamanga, vai tamarindo. Laranja eu tenho uma outra lá que é feita, mas é da base de Eu hard tenho seltzer. dó do pessoal da tua área comercial, cara. Ô, João, Com esse portfólio aí, Esse portfólio. não é fácil. Não é. aí eu tenho que mandar um beijo pra Lorena, porque a Lorena que fala de Wilson, tá acabando aqui É de jabuticaba. tá acabando tal cerveja. Aí eu tenho que correr e preparar. Mas a Lorena É. Vai Lorena- pra feira e traz a pera. Vai buscar jabuticaba que laranja. A Lorena é uma pessoa que ela ajuda muito nesse sentido. Aqui em Ribeirão, né, a gente, que nem eu falei, nós hoje estamos com 6 produtos diferentes, inclusive agora uma América IPA, eu deveria ter trazido aqui, mas não trouxe, e tem uma English IPA também. Ela é bem amarga, é na faixa aí de 87 IBU. IBU é uma unidade que marca o quão amarga é uma cerveja. As pessoas, às vezes, acima de 80, né, existe até uma marca aqui que fala até 1000 IBU. Isso é marketing, porque a pessoa só consegue detectar muito mal até 80, 83 IBU. Acima disso, não se consegue fazer essa o corpo detecção. humano não tem essa sensibilidade. Mas é fácil de medir também, né? Através de comprimentos de ondas, através de análise a gente mede e coloca isso bem nos paladar. Então nós temos a English IPA, temos a América IPA, isso tudo no growler que a gente vende aqui. Então aqui hoje nós estamos entrando com uma linha de latas, né? Principalmente para fazer a latinha 269 e a 355, né? Aquela Slim 355. Sim. Em Goiânia, não. Em Goiânia, só a linha de latas, por exemplo, nós fazemos a 269, nós fazemos a 473 e a 350 ml. A linha de garrafas, por exemplo, nós fazemos a 275, a 300, a 500 Olha o e a portfólio. 600 ml. Então, cara, eu estou aqui pensando que o gerente comercial deve Tá ferrado. entrar em parafuso, né? Com essa quantidade de coisa. E o mais importante, eu diria até que a parte comercial é fácil de tocar esse gerenciamento. O difícil de tudo isso é exatamente a gente manter o estoque de matéria-prima. Por Porque isso pra você tem cada 250 tanques lá, né? Ali, Pois é, todas as cervejas têm que estar nos Eu fico tanques pensando na à sua disposição produção, do na sua mercado. produção, né? Porque você não pode ter uma linha de equipamentos para cada tipo de. Você tem que usar, certamente, a mesma linha de produção para fazer diversos Sempre um tipos. tanque ou dois para cada tipo de produto. E Fora a O Pilsen, né? segredo de tudo isso aí é exatamente a gente ter a sala de aula, a sala de treinamento. Por quê?
é equipe. Se eu quiser eu tentar fazer isso aí sozinho, Não vai. não consegue. Impossível. Então, é equipe. E quando a gente fala, né, do lado comercial, como a gente tentou levar o assunto aqui, mas acabou que nós não focamos somente no comercial. Nós não estamos dando conta de cumprir, Nós, a nossa proposta. nós temos que pegar e marcar e falar, não vamos sair disso aqui para nada, porque é tão gostoso, é tão bom estar com... Mas a verdade é assim, o nosso podcast nós não temos papel, nós não temos nada, isso aqui é um bate-papo de amigos, né? E agora hoje abriu a cerveja, cara, piorou a situação. E a gente não consegue, o Fábio está avisando aqui. Isso tudo que você está falando tem a ver com a pergunta do Cristiano? Coitado do Cristiano, tá esperando. Nós fizemos o cara assistir esse podcast inteirinho. O Cristiano deve estar xingando todo mundo. Meu. Você vai responder no começo, não fala Pit nada. Dot, hard coisa? Vamos responder a pergunta do Cristiano, pelo amor de Deus. Nós estamos com 30 minutos de vídeo, já vamos responder a pergunta do Cristiano. A pergunta dele é o seguinte, o que é esse negócio de fermentação? Underpitch e overpitch? É fácil. Underpitch, overpitch. Underpitch é uma concentração de levedura abaixo do normal. Então, consequentemente, a fermentação vai ser mais arrastada, vai demorar mais, ou seja, a gente vai ter os processos, né? Nós vamos ter toda a parte de fermentação, mas possivelmente a gente vai ter que ter a interferência do mestre cervejeiro. Já o overpitch é o contrário, é quando, por algum motivo, coloca células de levedura a mais, ou então proveniente de não tomar o cuidado direitinho, né? E ter uma contaminação, talvez levedura selvagem, enfim. E essa fermentação, ela acelera. Então, quando tem essa aceleração, consequentemente, os ésteres, os aldeídos, enfim, todas as reações que acontecem dentro do tanque de fermentação, elas vão acontecer muito mais rápido e, consequentemente, a gente tem resultados, às vezes, não satisfatórios, fugindo um pouco do padrão, para aquela cerveja. Mas tem a ver com a quantidade de levedura, né? Tem. Regra básica é o seguinte, para cada 100 litros de cerveja, você coloca entre meio e 1 litro. Eu vou mais para 1 litro de levedura pastosa para a gente poder fazer 1 hectolitro de cerveja. Então, seguindo essa regra aí depois, claro que o ideal é a gente olhar a quantidade de células que tem. Então, para isso é fácil a gente usar um microscópio, por exemplo, fazer uma contagem através de câmera de Neubauer, a gente consegue estratificar, consegue colocar direitinho, mas o mais importante é a gente fazer com que as conduções, por exemplo, da levedura, elas vão metabolizar, elas vão conseguir fazer aquele processo e isso é gestão do mestre cervejeiro. Então, até onde eu entendi, o overpitch deve ser evitado. Não é? Os dois devem ser evitados. O correto é você trabalhar numa concentração que seja equilibrada, condizente com o padrão da sua cerveja. Porque qualquer desvio desse daí, e aí vem até o agradecimento para o Cristiano, porque eu acho que no dia, eu não me lembro se foi no primeiro, se foi no segundo, a gente acabou comentando isso, mas que bom que ele lembrou e que bom Cristiano, que ele trouxe isso pra gente. sabe qual é o problema, cara? Veio a sua pergunta. Na sequência da sua pergunta, abriram a cerveja. Aí, ainda bem que o João tem uma memória fenomenal e lembrou da sua pergunta. Obrigado, viu, Cristiano, pela pergunta aí. Muito bem. Nós estamos aqui com já passado de 30 minutos do nosso vídeo. É claro, com K, que a gente ficaria aqui durante horas e horas conversando, ainda mais com a cerveja aberta assim, mas tem também aqui, nós temos também que respeitar o nosso espectador e claramente um vídeo com muito mais de 30 minutos, as pessoas acabam não assistindo até o final, até porque ninguém tem tempo de ficar tanto tempo assim. Então eu preciso encerrar esse vídeo e já deixar aqui um convite especial para o Edmilson voltar aqui com a gente, para a gente continuar a fazer os nossos bate-papos, trazer aqui o seu... Posso fazer um puxão de orelha aqui nele? Claro. Reginaldo e Zezinho, vocês dois precisam estar aqui na presença desses dois. Então, aqui o tempo não passa, ele voa. Então, vamos deixar marcado já com esses dois amigos. Então aí para você voltar trazendo as duas figuras aqui para falar com a gente também,
Aí ferrou de vez, né? Porque aí nós vamos ter que gravar 5, 6 episódios. Nós vamos ter que tirar um dia inteiro para bater papo aqui. Então, Vai ser Edmilson, ótimo. muitíssimo obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade. Falamos dos produtos da Claro. Eu acho que colocamos aqui a grosso modo, logicamente, não tem como em 30 minutos a gente esmiuçar cada um dos produtos, mas felizmente foi possível a gente fazer uma menção geral e agradecer a sua presença, agradecer mais uma vez o João, deixar que o João também faça o seu agradecimento final ao querido Edmilson que está conosco aqui. Ah, puxa vida, eu vivo agradecendo ao Edmilson, a presença dele comigo durante todos esses anos e nosso bate-papo aqui é sempre gostoso, não só aqui, né, no mundo cervejeiro, né, Edmilson? Exatamente. E antes da gente finalizar, eu só queria mandar um abraço também para o Wagner. Afinal de contas, isso aqui não teria o sucesso que tem se não fosse pelo carinho, pelo empenho, pela dedicação, né, dos dois, do Wagner, de toda a equipe e também do Um Sérgio aqui em grande Ribeirão abraço, Preto. o Wagner também é grande amigo meu, trabalhamos juntos, às vezes nós trocamos um oizinho, né, Wagner? Muito obrigado. Então, deixa eu mandar um abraço para o Sérgio também, que fez uma menção aí ao meu nome para você. Obrigado, viu, Sérgio? Muito agradecido aí pela sua lembrança. E também deixar aqui o nosso convite, se o Sérgio quiser vir com a gente aqui bater um Ah, e a papo. Fabiana, ela e a Jennifer, foram elas que prepararam isso aqui. Porque Aí, elas me ligaram cedo e falaram, vem pra cá que você não levou o kit. Fabiana aí, Jennifer, Fabiana e Jennifer, um brinde para vocês. Obrigado pela cerveja que vocês mandaram para a gente aqui. sem as quais não seria possível. Não seria possível. João, obrigado mais uma vez, Eu que querido. agradeço. Agora eu vou mandar um beijo pro Fábio, que está lá enchendo os pacientes aqui, falando que vai mandar um beijo para a mãe. Eu quero mandar um beijo, sabe para quem? Para você que está nos acompanhando aí, que você é nosso amigo, nosso colega, nosso companheiro. Claro que se não tivesse os nossos espectadores, a gente não ficaria aqui fazendo podcast para ninguém ver. Você é a pessoa mais importante do nosso papo aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por nos acompanhar. Você faça aí a sua inscrição, se não é inscrito no canal, assinala aí o sininho que você vai receber notificações toda vez que a gente colocar um vídeo novo. E agora eu quero convidar... ouça também no Spotify, disse aqui o Fábio no meu fone. Eu quero fazer um brinde, convidar vocês a fazer um brinde aos nossos telespectadores. Obrigado, gente. Tchau, aquele abraço.